Fala pessoal, tudo bem? Que alegria revê-los. Na aula passada nós falamos sobre Hegel e Marx, eu deixei alguns exercícios da apostila para vocês fazerem, agora eu estou aqui então para corrigir esses exercícios. Eles começam aqui na página 152, página 152 da apostila, questão 2, questão da Universidade Estadual de Maringá. Leia o texto a seguir. Primeiramente, o trabalho alienado se apresenta como algo externo ao trabalhador, algo que não faz parte de sua personalidade. Assim, o trabalhador não se realiza em seu trabalho, mas nega-se a si mesmo. Permanece no local de trabalho com uma sensação de sofrimento em vez de bem-estar, com um sentimento de bloqueio de suas energias físicas e mentais, que provoca cansaço físico e depressão. Nessa situação, o trabalhador só se sente feliz em seus dias de folga, enquanto no trabalho permanece aborrecido. Seu trabalho não é voluntário, mas imposto e forçado. É uma parte aqui dos manuscritos econômico-filosóficos de Karl Marx. Então, ele está falando que o trabalho nessas condições é um trabalho forçado, é um fardo, é um castigo. Não é um trabalho libertador. A partir do texto, julgue verdadeiro ou falso e dê a soma dos números dos itens corretos. Aí o item 1 diz assim: a alienação do trabalho é fruto do cansaço físico e mental do trabalhador. Está errado. Porque o cansaço físico e mental do trabalhador não é a causa da alienação do trabalho, é o efeito. Qual é a causa da alienação do trabalho? É a posse desigual dos meios de produção. E é isso que Marx visa consertar com um novo modo de produção que seria o modo de produção socialista, né, com a coletivização dos meios de produção. Então, o problema desse item 1 é que ele confunde causa e efeito. 2. A forma de trabalho típica do sistema de produção capitalista não realiza o trabalhador. Perfeito, é o que ele está dizendo. Que é um fardo, que é como um trabalho imposto, forçado. Ele só consegue se sentir bem quando está de folga, ou seja, o trabalho é um inferno para ele. É isso aí. 4. Segundo o filósofo, não existe a possibilidade de um trabalho que satisfaça o homem. Ele nunca disse isso. Aliás, se ele achasse que é impossível um trabalho que satisfaça o homem, ele não iria propor um novo modelo de economia. Então a 4 está errada também. Por enquanto a 1 e a 4 estão erradas e a 2 está certa. 8. Não há bem-estar no trabalho quando ele é imposto e forçado. Perfeito. O trabalho precisa ser, segundo Marx, a expressão da personalidade do trabalhador, né, em que ele possa se contemplar na sua própria obra, né, em que ele possa se ver na sua própria obra. Agora, o trabalho alienado não é assim. O trabalhador ele não domina sequer o processo inteiro de produção. A produção em escala industrial está tão compartimentada que o trabalhador não tem nem domínio do processo de produção. Ele não sabe nem, por exemplo, qual é a função da peça que ele representa na engrenagem maior da indústria. Ele não sabe. Enfim, ele perdeu esse domínio sobre o trabalho. O trabalho é uma coisa alheia, uma coisa estranha. Então a 8 está certa. 16. Um trabalho feito voluntariamente que não negue o trabalhador não é um trabalho alienado. Perfeito. Então estão corretas a 2, a 8 e a 16. Somando tudo isso dá 26. Como a questão pedia a soma dos itens corretos, então o gabarito aqui seria 26. Beleza? Agora a questão 3, questão do Enem. Leia o texto a seguir. Aliás, conceber a totalidade do real como algo em transformação é a originalidade da filosofia da história de tipo hegeliano. Não há ser sem que haja transformações. Ao passo que todo esforço da filosofia desde Platão foi eliminar o devir como sendo ininteligível, impensável. Nesse texto, ao referir-se à filosofia de Hegel, François Chatelet assegura que Hegel é o único filósofo original na história do pensamento. Ele não diz isso. Ele diz somente que a filosofia da história hegeliana, com a ideia do devir,
ela é original, mas não que ele tenha sido o único filósofo original na história. Em momento nenhum o texto diz isso. B. Revela seu desprezo pelas teses filosóficas de Platão. Não há um desprezo. Ele só diz que Hegel diverge de Platão, representa um modelo alternativo, um modelo novo em relação ao antigo modelo platônico. Mas ele não faz juízo de valor. C. Sugere que a filosofia de Hegel é superada apenas pelo marxismo. Em nenhum momento ele menciona o marxismo no enunciado. D. Afirma sua total adesão à completa metafísica de Hegel. Ele também não está aderindo ou rejeitando as teses de Hegel. Ele está simplesmente distinguindo a filosofia de Hegel, que é fundada no devir, da filosofia de Platão, que é fundada no ser. Letra E. Destaca a concepção hegeliana de que o ser é devir. Exatamente. Hegel pensa que a história é um processo contínuo de mudança e como que essa mudança se expressa? Na linguagem hegeliana, aquele esquema triádico que a gente viu na semana passada, né? Tese, antítese e síntese. A tese é o estado inicial de coisas, que vai gerar uma problematização, e aí vem a antítese, e do conflito entre tese e antítese emerge uma coisa nova, que traz elementos das outras duas, mas que não as repete necessariamente, vai ser a síntese. E a síntese, ela é uma nova tese, que vai ter novos problemas, né? Vai gerar uma numa antítese, daí uma nova síntese, num processo contínuo. Então a história constantemente está num processo de mudança, né? O que o Hegel diz. Portanto, devir. Por isso que Hegel é chamado o novo Heráclito, porque Heráclito era aquele filósofo pré-socrático que dizia que tudo muda o tempo todo, né? Ninguém se banha duas vezes no mesmo rio. Quando Hegel produz uma filosofia da história, dizendo que nada na história permanece o mesmo, mas que a história é um contínuo amadurecimento e que as coisas estão o tempo todo em contraste umas com as outras, e é assim que a história se move, né? Que esse contraste, essa contradição é o próprio combustível da história, que faz a história andar para frente. Então ele está propondo um modelo teórico da história baseado no devir, na mudança. Assim como Heráclito, lá entre os pré-socráticos, num outro contexto que a filosofia era naturalista, fisicista, ele propunha a mudança como a base de tudo, né? Então por isso Hegel seria aí o novo Heráclito. Portanto, na 3, o certo é letra E. Letra E de escola. Agora a gente vai aqui para a página 153, questão 5, que também é uma questão do Enem. Tem uma citação aqui de Marx e Engels na obra A Ideologia Alemã. Leia o texto a seguir. Essa transformação da história em história universal não é, digamos, um simples fato abstrato da consciência de si, do espírito do mundo, são termos hegelianos, ou de algum outro fantasma metafísico, mas sim uma ação puramente material que se pode verificar de forma empírica, uma ação da qual cada indivíduo fornece a prova tal como ela é, comendo, bebendo e se vestindo. É o materialismo de Marx, né? Esse trecho de Karl Marx e Friedrich Engels contém a defesa explícita da luta de classes. Ele não está falando da luta de classes aqui. Não é o ponto em questão. B. A explicação do conceito de alienação do trabalho e a análise do domínio humano sobre a natureza. Ele também não está explicando a questão da alienação do trabalho. A alienação do trabalho ele estava explicando aqui na questão 2, da página 152, a primeira que a gente viu. Aqui ele não está falando não, ele está falando do materialismo histórico. C. A condenação teórica dos socialismos utópicos e a valorização do indivíduo. Ele também não está falando absolutamente nada sobre o socialismo utópico nesse trecho. D. A menção ao seu materialismo histórico e a recusa da dialética do espírito de Hegel. Ou seja, Marx aceita a dialética hegeliana, mas ele acredita que essa dialética é materialista. A história não é um palco de ideias conflitantes, mas de luta de classes. Classes sociais que estão lutando pela posse da economia. E Marx dizia que não é a consciência dos homens que determina o seu ser, mas é o seu ser social que determina a sua consciência. Como que as classes sociais inicialmente se dividem? Não é por aquilo que os homens pensam de maneira autônoma, não é por aquilo que eles sentem ou por aquilo que eles creem. É pelo modo como eles estão posicionados no processo de produção material da vida. No trabalho.
Aí você tem os donos dos meios de produção e você tem os empregados desses donos dos meios de produção. Aí você tem a divisão de classes sociais e aí a consciência dos homens sempre vai reproduzir essa divisão, que é, antes de tudo, uma divisão material. Então, não é a consciência dos homens que determina o seu ser, mas é o seu ser social que determina a sua consciência. O materialismo histórico. Perfeito, então, letra D. A letra E diz a negação de uma humanidade consciente e o combate aos dogmas religiosos. Olha, é verdade que o Marx combate os dogmas religiosos, que ele diz que a religião é o ópio do povo, isso tudo é verdade, mas não é o ponto em questão. Não é isso que ele diz aqui no enunciado. Beleza? Então aqui o correto seria a letra D. Agora vamos aqui para a última questão, questão 4, da página 154. A palavra ideologia significa estudo da gênese e do desenvolvimento das ideias. Com Karl Marx, o termo ideologia adquiriu um significado crítico e negativo. Identifique nas opções a seguir a única que contém informação correta sobre a concepção de Marx sobre ideologia. A. Conjunto de ideias que apresenta a sociedade dividida em duas classes, dominantes e dominados, visando a conscientização dos indivíduos. Não, Marx tem uma visão negativa sobre ideologia. Diz que ideologia é uma falsa consciência, é uma coisa que serve para enganar, para ocultar uma determinada realidade. Então ela não pode conscientizar ninguém. B. Conjunto de ideias que mostra a totalidade da realidade, levando os indivíduos a compreenderem em si mesma. Mesmo problema da A. Trata a ideologia como algo bom. Para Marx é algo negativo. C. Conjunto de ideias que dissimula e oculta a realidade, mostrando-a de maneira parcial e distorcida em relação ao que de fato é. Exatamente. Ideologia é uma falsa consciência. Ideologia é um vestido de ideias que encobre uma determinada realidade que se quer esconder. Quando, por exemplo, se naturalizam as desigualdades, a ideologia burguesa, que diz que é normal que uns sejam proprietários dos meios de produção e outros só tenham a sua força de trabalho para oferecer. Essa naturalização da desigualdade é ideológica e é alienante. Então Marx tem essa visão negativa sobre ideologia. Beleza, galera? Então aqui é letra C. O gabarito dessa questão é letra C. Espero que vocês tenham entendido esse conteúdo. Um grande abraço. Até semana que vem. Valeu!